Yesterday we covered the histories of Pyrrhus in World War II. Ontem hemos falado da história de Pirro e a Segunda Guerra Mundial. I just wanted to revise those battles Só queria revisar essas batalhas so we become a little bit more familiar with them para nos familiarizarmos pouco mais com essa história, before we take a closer look. antes de entrar pouco mais ao detalhe. So I made a mistake with my words yesterday. Fiz erro ontem com minhas palavras. I used the word protagonist Usei a palavra protagonista. as meaning the one who initiated the conflict, Queria dizer a pessoa que inicia o conflito. and Brother Gabriel corrected my bad English. Mas o irmão Gabriel, ele sugeriu mudar o meu inglês mal. Sorry, the word antagonist. A palavra, ou queria dizer a palavra antagonista. Antagonist does not mean the one who initiated the conflict. Antagonista não quer dizer a pessoa que inicia o conflito. So I need to make some corrections. Deste logo eu tenho que fazer algumas correções. The word I wanted, I think, is protagonist. Que creio que a palavra que eu queria usar era protagonista. So there's just the couple of battles I mainly want to focus on. Então só tem algumas palavras, algumas batalhas que eu quero estudar. This is Pyrrhus in Isso é Macedonia, Piro em Macedônia, Ipsus, which we've discussed, a batalha de Ipso que já temos discutido. and then the relationship goes bad. Então a relação entre eles empeora. And why it disintegrates is because of these spheres of influence. A problemática são as esferas de influência. Primarily in this history, it's Macedonia. Nessa história é basicamente o território de Macedônia. Which leads up to Pyrrhus invading Thessaly. E desse logo, Piro entra na Tessália. A invasão de Piro. So who initiates this battle? It's the first battle between the two. Quem inicia essa primeira batalha entre esses dois? Piro. So it's sparked by the king of the south Então, é o rei do sul against the king of the north. contra o rei do norte. And who wins? Quem ganha? O rei do norte. The king of the north. Sorry? Yes. Ele diz, rei do norte ganha, além do que o rei do sul tinha uma vitória pessoal. Demetrius doesn't have to fight him to expel him from his territory. Ou seja, o Demétrio, o rei do norte, não tem nem sequer de entrar em uma batalha, luta para conquistar ou para sacar o outro do seu território. He just has to look like fighting. Somente tem que parecer como lutando. Then we come to the Pyrrhus in Italy. Logo temos aqui Pirro na Itália. We don't have this first battle where they're in unity. Não temos aqui nessa história uma batalha ou uma situação onde existe unidade, união. But we have this first battle between Rome and Pyrrhus at Heraclea. Mas temos a primeira batalha entre Roma e Pirro na Heraclea. And who initiates that conflict? Quem inicia este conflito? Rome. Roma. So Rome comes against Pyrrhus, Então Roma vai contra Pirro. and who wins? Quem ganha este conflito? Pyrrhus. O rei do sul, Pirro. Then we come to the history of World War II. Logo vamos entrar na história da Segunda Guerra Mundial. There's this first invasion A primeira invasão of Poland, de Polônia. and they're in
unity. estão em união. Then there's conflict over spheres of influence, Logo, de novo, tem um conflito sobre esferas de influência. but there's also the issue of trade. Mas também temos aqui o tema do comércio, Which causes their alliance to break down in August of 1940. que causa que a aliança quebra no agosto de 1940. This conflict is begun by the King of the South, Esse conflito foi começado pelo rei do Sul, but a victory for the King of the North, Germany. com a vitória do rei do Norte, Alemanha. And we know from the history of Pyrrhus E sabemos da história de Pyrrho that these battles are going to have the same characteristics. que essas batalhas They will. que teriam as mesmas características. It's Pyrrhus that gives us elephants in all 4 battles. É Pyrrho que introduz ou nos dá os elefantes em as 4 batalhas. Brother Emilus. What did you say when you put the X in Paris line with it? What's the argument that you don't put it in like that? Qual é o argumento que na linha de Pyrrho, na Itália, não temos esse conflito ou essa situação de aliança ao início? There is an event which coincides with the same waymark. Simplesmente não existe evento, But in this history, you don't see the King of the North and the King of the South in any alliance. não vemos alguma aliança entre o rei do Norte e o rei do Sul nessa linha. And I'm just wanting to pull out what relates to battles or a conflict. Somente eu quero destacar a história que causa as batalhas. So we can see at this first conflict, Podemos ver que nesse primeiro conflito there's a switch. tem aqui algo troca, algo cambia, muda. First in who initiates it, Primeiro, alguém inicia, and second in who wins. a pessoa que inicia, e segundo, a pessoa quem ganha. So when we come down to our time, Então, chegando ao nosso tempo, we see 2016, vemos 2016. the first battle where they're in unity. A primeira batalha estava em união, And then you see over 2018 e logo vemos 2018, who's going to initiate this conflict. quem vai iniciar o conflito. Sister Thais, Irmã Thaís. who's going to initiate it in 2018. Quem começou a batalha em 2018? Não sei. Ok, desculpa. O rei do norte. And who's going to win? E quem ganhará? O rei do sul. So we can see from our histories, Podemos ver de nossas histórias, based on the structure, who's going to start it and who's going to win. em base à estrutura aqui, quem ganhará e quem iniciará. And what are the issues going to be over? E quais são os assuntos ou os motivos? What are the issues? What are the issues they're fighting over? Quais são os motivos pelos quais eles estão lutando? Brother Ethan, Irmão Ethan, what would you expect to be the conflict in this history between 2016 and 2018? qual esperas que seria o assunto do conflito entre 2016 e 2018? What do you think causes tension between Trump and Putin? O que você acha causa a tensão, a disputa entre Putin e Trump? Can you see Islam in these histories? Islã, onde você pode ver o Islã aqui nessas histórias? Esferas de influência? Spheres of influence. Sim. There's one other. Can you remember what that one Esferas de was? influência. Tem algo mais.
There was something else. Tem mais uma coisa. You would get that from World War II. Vemos isso na Segunda Guerra Mundial. A Guerra Fria. This is between the invasion of Poland and August 1940. Olha aqui na história entre a invasão de Polônia There were three, e 1940. there were three parts of their pact. Temos três detalhes da sua aliança. Yesterday we did. Ontem falamos disso. The first was non-aggression. O primeiro foi pacto de não agressão, ou de não se atacar. The second was the spheres of influence. O segundo ponto acordado foi a esfera foram as esferas de influência. What was the third? Qual foi o terceiro? That Hitler had to have before invading the Soviet Union. Hitler precisava isso antes de poder invadir a União Soviética. Soviet Union? No, Poland? Sorry, Union Soviet- invading Poland. Polônia. Payment. Pagamentos. Payment to the King of the South Pagamentos ao Rei do Sul for his help in this history. por ajudar. So that is what Brother Emilis. Why do you mark that the king of the north comes in the king of the south in 2018 when two of the three lines shows the reverse order? Por que você diz aqui que o Rei do Norte em nossa história vem contra o Rei do Sul, se o testemunho aqui de 2 de 3 linhas mostra o contrário? What are the differences between these three lines? Quais são as diferenças dessas 3 linhas? Geografia? And Que mais? As pessoas que estão involucradas, that's true. correto? Yeah. Talvez esse aspecto que temos aqui uma história alfa e uma história ômega. So this is Pyrrhus against Demetrius. Temos Piro contra Demétrio. You've got it? So can you explain it to us? Se você entendeu, pode talvez ajudar a nos explicar? So, as you look at the first one, Pyrrhus is alpha history, the second is Pyrrhus mega history, where he comes in. A primeira história é a história de Piro, história alfa. A segunda é a história de Piro beta, ou ômega, desculpa. And you look in our line and you see that World War II is our alpha history, and the seventh Então, em nossa história, a Segunda Guerra Mundial seria o alfa para nós the bottom line would be our mega history. e a linha final seria ômega para nós. And we know that we can line up omega to the middle and alpha to the alpha. Temos que alinhar os alfas e os ômegas. They typify each other. Eles tipificam. Oh. There you go. Thank you. Ok, obrigado. So that's where we came to yesterday. Então, isso chegamos ontem. And Brother Pedro, Irmão Pedro, Probably I don't remember, but I just don't see how was it that Hitler won in 1840 against the USSR? how did Hitler win in 1940? como o Hitler ganhou em 1940? Pode explicar isso de novo, por favor? In that history, Essa história, Hitler is being supported economically by the Soviet Union. Hitler recebe o apoio econômico pela União Soviética. I don't think his invasion of the Soviet Union would have lasted more than 3 weeks.
não acho que a sua invasão da União Soviética teria durado mais de 3 semanas unless he'd already received the supplies from the Soviet Union to invade them. se ele não teria recebido o apoio, a ajuda da União Soviética previamente. I don't know the details of the pact that changed in 1940, Não sei os detalhes dessa aliança que liderou a 1940, but everywhere I have read mas qualquer lugar que eu li claimed that Hitler made very little concessions. fala que Hitler não fez concessões, não sei como, admitiu nada, ou ele não mudou nada da sua parte. And the trade from the Soviet Union just about doubled. Mas, ao mesmo tempo, o comércio da parte da União Soviética aumentou aos 50%. So, Não, aumentou o dobro. so at least on the trade aspect Pelo menos no aspecto do comércio and payment, e dos pagamentos, it was in favor of Germany. era a favor para a Alemanha. And Favoroso para a Alemanha. Stalin was happy to give him so much E Stalin estava feliz de dar tanto para ele, because Hitler wasn't doing very well in the war in August. porque o Hitler não fez muito bem no início na guerra em agosto. And Stalin thought the war would go for a longer period of time. Stalin pensava que a guerra iria durar muito tempo mais. So he's happy to continue funding the war without receiving much payment. Então ele estava feliz com a ideia de ele financiar a guerra sem receber do Hitler o que estava acordado. And it's not just that they're not paying, E não foi somente que a Alemanha não pagou, they were to pay in infrastructure, technology, eles teriam que pagar em infraestrutura, em tecnologia, blueprints or plans for new German inventions and military inventions. eles tinham que dar os planos dos inventos técnicos alemães. Because when it comes to those advancements, Russia was quite behind. Porque nesse sentido, Rússia nesse tempo estava bem atrasado. So Germany was to share their knowledge with the Soviet Union. A That was the Alemanha payment. teria que compartilhar o seu conhecimento com Rússia. Which was one of the reasons Hitler was so slow in handing that over to his enemy. E claro, por isso Hitler não estava muito apurado de compartilhar esses detalhes e informação com Rússia. So he would hand over incomplete weapons or blueprints. Então, o que eles fariam é entregar material não completo. Kind of like when you give someone a precious recipe and you leave out some ingredients. Seria algo assim se alguém dá uma receita de uma comida para você, mas eles não colocam tudo. So it wasn't just the issue of not paying, Então, não foi somente o assunto de não pagar, it's also how he was paying, mas também a forma como ele pagava. which was poorly. Um pouco pobre isso. So I just want us to discuss Então, queria discutir isso aqui, briefly brevemente. how we consider a history of failure and a history of success. Como consideramos uma história de sucesso e uma história de failure? Falha, sucesso. Window? My window? Yes. Thank you. So we have failure and success. Então temos falha e sucesso. Alpha and omega. No. Alpha and omega. O alfa e o ômega. We can also go Moses, Podemos também dizer Moisés Christ, e Cristo. Millerites, Os mileristas, 144,000. 144 mil.
And we know that when we come to World War II, E sabemos, se chegamos à Segunda Guerra Mundial, we can say World War I and World War II, podemos dizer Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, which ends in disappointment for the King of the North. e aqui o ponto de onde muda as coisas é um desapontamento para o Rei do Norte, For Germany and the papacy. para a Alemanha, para o papado. And what waymark is this one? E que ponto aqui é este aqui? Que acontecimento é este aqui? What waymark is this waymark here? Waymark? Marco. Que marco é este aqui? In the history of World War II, this is 1945. Na história da Segunda Guerra Mundial, este aqui é 1945. What is its corresponding waymark in a history of Que é success? o marco correspondente nessa história de sucesso. Just to give a demonstration, Uma demonstração, we could say this history poderíamos dizer que essa história aqui is 1899 é 1899 to 1945. a 1945. And it's an attempt of the papacy O intento do papado to resurrect. de ressuscitar, It ends in a disappointment in 1945 mas termina um desapontamento em 1945, when its beast failed. quando a besta não tem sucesso. And then we could make it this history. Podemos fazer essa história, This is the papacy esse é o papado, plus Germany. com a ajuda da Alemanha. This history, Essa história aqui the papacy é o papado, plus the United States. mas com a ajuda dos Estados Unidos, nesse caso. And what is this waymark E que seria aqui esse marco, in this second history? essa segunda história? This is 1945. Isso é 1945. The king of the north, the king of the south defeats the king of the north. O rei do norte conquista o rei do sul. The king of the... Say it again? The king of the south defeated the king of the north. Ok. Não, o rei do sul conquista o rei do norte, nesse caso. And what waymark does that Que correspond with? seria aqui o marco correspondente. The resurrection of Russia. So when was the king of the south doing a work? Quando o rei do sul fez trabalho, ou trabalhou? Quando ele trabalhou? Quando fez o seu trabalho? The king of the south was fighting in this history. Nessa história, o rei do sul estava lutando. So it must have resurrected Tem que ter ressuscitado within this history. dentro dessa história, ou seja, antes desse marco. Before, not after. Não pode ser que somente depois ele ressuscita. In 1945, Em 1945, the king of the south defeats the king of the north. o rei do sul conquista o rei do norte. If we went to the history of Pyrrhus, Na história de Piro, this is Beneventum. isso seria Benevento. What does this waymark become? Então, o que seria o paralelo? Since when we lined up the four Se colocamos aqui uma linha and brought them to our time. e olhamos nessa história, seria Pânio. Panium. And if you're the papacy E se no lugar do papado and you're trying to resurrect, e você procura de ressuscitar, you find a beast você acha uma besta and you're doing a work, e você faz trabalho. is Panium success or failure? Então, nesse caso, o Pânio vai ser o sucesso ou vai ser uma falha? When you consider the second secret of Fatima, Considerando o segundo segredo de Fátima.
does the second secret of Fatima say? Do que fala o segundo segredo de Fátima? Defeat the king of the south. Que tem que conquistar o rei do sul. So at Panium, Pânio, they defeat the king of the south. ele conquista o rei do sul. So in this history, Nessa história, it's failure. é uma história de falha. In this history, it's success Nessa história é uma história de sucesso. from the perspective of the counterfeit. Da perspectiva da counterfeit. Contrastação. Contrafação. Obrigado. Modern Babylon. Babilônia moderna. So for modern Babylon, Para a Babilônia moderna, they failed in 1945. falharam em 1945. It's a disappointment Desapontamento because of a mistake. por erro. They made a decision to go with Germany instead of the United States. O rei do norte decidiu trabalhar com a Alemanha e não com os Estados Unidos. In this history of the Amiga, E nessa história, a história ômega, they do not make a mistake. eles não estão fazendo um erro. They are not disappointed. Eles não vão ser desapontados. Is everyone okay with that? So Ficou claro isso? the perspective of success A perspectiva do sucesso is from the viewpoint of modern Babylon é sempre da perspectiva da Babilônia moderna, or the king of the north. ou do rei do norte. So when we come to the modern Israel, Então, quando chegamos à história da Israel moderna, and we do 1798 e colocamos aqui 1798 to 1844, e 1844, or ou the history of Moses, a história de Moisés, can we see failure and disappointment podemos ver também falha e desapontamento in 1844 em 1844, corresponding with our time and Christ's time, correspondente com nosso tempo e a história de Cristo, where it is not disappointment but success. onde não vai ter desapontamento, mas sucesso. Does anyone have any thoughts Alguém, alguma ideia? or problems with that? Brother Ethan? I don't have a problem. Eu não tenho problema, I want to know what the staff means. só queria... 1945. Disappointment Queria saber o que significa isso aqui, desapontamento. to the papacy. Desapontamento para o papado. What is the perspective of the time of Christ? Qual é o sucesso na história de Cristo? That's the one I was waiting for. Justamente Question. isso eu estava esperando de vocês dizer alguma coisa. The time of Christ, Na história de Cristo, based on a structure, is a line of success. pela estrutura, tem que ser uma linha de sucesso. There's no disappointment, Não pode ter desapontamento. no failure in their message. Não falha, nenhuma falha na mensagem. And this waymark E nesse marco is the cross. é a cruz. So if you consider that history Se você considera essa história and the experience of the disciples, e a história dos discípulos, we may want to say that this is a history of failure você poderia dizer que é uma história de falha and disappointment. e também tem um desapontamento. And I want us to consider what this waymark represents. Mas eu gostaria de considerar com vocês o que representa esse marco. Because this waymark is also November 9, Porque esse marco também é o 9 de novembro 2019. de 2019. Any thoughts on that? Alguns pensamentos, ideias sobre isso. I want us to look up a couple of quotes Gostaria de estudar algumas citas, alguns textos com vocês. Yes? Quisiera saber por qué cuando vimos ahí la línea alfa y omega
I wanted to know regarding the line of Alpha and Omega line of the King of the South. Dijimos que la falla o el suceso We, s- correspondía al rey del norte. we said that we are looking at the failure and success of the King of the North. ¿Por qué eso? Why? Why are we focusing it from the king of the north? ¿Por qué estamos nos enfocando no Rei do Norte? Yes. To these histories, when I'm thinking of the king of the north, Quando eu penso no Rei do Norte, I'm also considering that with its as a counterfeit. eu também estou considerando essa figura como a contrafação, uma contrafação. So when we consider 1798 to 1844, Considerando 1798 com 1844, we wouldn't consider that from the perspective of the counterfeit, não consideraríamos essa história da perspectiva da contrafação or how Satan does in that history. ou como Satanás está, o que Satanás está fazendo nessa história. Who's the true king of the north? Porque quem é o verdadeiro Rei do Norte? Quem é o verdadeiro Rei do Norte? Every single time? Every time? Yes. Sim. Who's the true? Quem é o verdadeiro Rei do Norte? God. God. So when let's look for a quote. Isaiah 14:13. Isaías 14, versículo 13. If you look up Isaiah 14 verse 13. Isaías 14, versículo 13. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. And verse 14. 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. So Satan says he wants to ascend to heaven. Então aqui Satanás fala que ele quer ascender ao céu He wants to place his throne on the side of the north. e ele quer colocar o seu trono ao lado do norte. Why does he want to sit there? Por que ele quer sentar lá? Porque because he wants to sit in the place of instead of God, in the place of God. Yes, Sim, because that's where God sits. porque isso é o lugar onde senta Deus. And he wants to take over from God. E ele quer fazer o que Deus faz. There's other Está no lugar quotes dele. that describe that give that more clearly. Tem outro texto que descreve isso um pouco mais claro. Perhaps we can review that tomorrow. Perhaps we can review that tomorrow. Talvez amanhã vamos entrar nisso um pouco mais em detalhe. But the reason that it's the king of the north Mas o porquê ele é o rei do norte is because Babylon is a counterfeit of God, é porque Babilônia é uma contrafação de Deus, God's kingdom. do reino de Deus. So we're taking this from two perspectives, Então estamos olhando isso de duas perspectivas, which is the two models we were speaking about. porque estamos usando dois modelos. We compared and contrasted Comparamos e contrastamos the king of the north o rei do norte with the king of the south. com o rei do sul. But then we also compared the king of the north Mas também comparamos o rei do norte with who? com quem? Modern Babylon. Babilônia moderna. We compared and contrasted Comparamos e contrastamos with modern Israel. com Israel moderno. So instead of talking about the king of the north and the king of the south, Quando falamos do rei do norte e rei do sul,
We talked about the true and the counterfeit, Falamos do verdadeiro e falamos da contrafação, king of the north. do rei do norte. Modern Babylon, modern Israel. Babilônia moderna, Israel moderno. Two kingdoms. Dois reinos. The statue of Daniel 2. That's true. Statue of Daniel 2. Aha, a estátua de Daniel 2 The mountain of Daniel 2. e a montanha de Daniel 2. The woman O in monte. The woman in Revelation clothed in scarlet. A mulher de Apocalipse vestido em esse color escarlata The woman clothed with the sun. e a mulher vestida do sol. So we're not making just one comparison Não estamos fazendo somente uma comparação when we talk about the king of the north. quando falamos do rei do norte. In one sense, we're comparing it to the king of the south. De um sentido também comparamos ele com o rei do sul. And what verse did we go to do that? Make that Em que comparison? versículo usamos para fazer isso? Where did we draw lines and compare and contrast king of the north and king of the south? Onde colocamos uma linha para contrastar o rei do norte e o rei do sul. What verse? Que versículo? Daniel 11:40. Daniel 11, verse 40. Daniel 11, 40. Part A and part B. A parte A e a parte B. That's what made us able to see a deadly wound, Isso que nos fez possível ver uma ferida mortal, a death, and a resurrection. uma morte e uma ressurreição. Do you remember that study? Vocês lembram desse estudo? We're all okay with that. Sister Jessica. do you Irmã remember? Jéssica, não? Se lembram desse estudo? Do que ela acaba de descrever. Esse estudo entre o rei do norte e o rei do sul, Daniel 11, 40 A e B. So, in Daniel 11, verse 40, Daniel 11, 40, então, part A, a parte A, we said that there was war between the king of the north and the king of the south havia guerra entre o rei do norte e o rei do sul, that began before 1798 que começou antes de 1989. You could mark it just with the French Revolution, Before what? 1798. Oh, sorry. Começou antes de 1798. Poderíamos marcar o começo aqui como a Revolução Francesa, If we just wanted to consider the French Revolution, somente querendo considerar a Revolução Francesa. 1789. 1791. And you have this ongoing war E temos essa guerra que continua from 1789 to 1798. desde 89 até 98. And in this period of warfare, there's battle. E tem batalhas nesse período de guerra. You could mark 91 and 96. Poderíamos marcar 91, 96. That there's this ongoing struggle between the two. Essa luta entre esses dois que continua. And in 1798, Em 1798, the papacy is defeated. o papado é conquistado. But then we see that as a deadly wound. Vemos isso como uma ferida mortal It begins to fall. que começa a cair. And when did we say it died? E quando falamos que morreu? 1799. 1799. So, Sister Jessica, Irmã Jéssica, what happened in o 1799? que aconteceu em 1799? The Pope himself dies. Yes, Sim, the Pope died. o Papa morreu. And Ellen White said it was the Pope that received the deadly wound. Helena White explica que foi o Papa que recebeu a ferida mortal. And he's the one that went into captivity. E ele foi que entrou em cativeiro. So you can tie the two together Podes juntar os dois and then see a resurrection e logo ver uma ressurreição, when the deadly wound is healed. quando a ferida mortal é curada.
So do you remember part B? Você lembra a parte B dessa história? É, 1979. Sorry? 1979. I would begin it with the beginning of the Cold War, Eu começaria com o começo da Guerra Fria, but you could trace waymarks through that history, so I've no problem with that. mas não teria problema com o que você fala, mas nesse caso eu gostaria de começar com isso. What are you expecting? Her to give me this line. Pode continuar aqui com essa linha aqui. Todos os detalhes. Na minha cabeça tá. É quase a mesma coisa, só que eu não consigo ir passo por passo dele. In my head, she says it's basically the very same, but I just can't remember the single events. So you said 1979. Então você falou 1979. There's some significant dates in this history, Tem algumas datas significativas aqui nessa história. but when is the king of the south defeated? Mas quando foi conquistado o rei do sul, Or receives a deadly wound? ou quando ele recebeu a ferida mortal? 1900. Aham. 89. Yes. And then what happens? E logo o que aconteceu? 1991, Gorbachev, he lost his position. Yes. Nesse caso, Pio C. So e you've aqui, Pio 6. given. Sorry. Okay. So you've given me not just the king of the south, Então você não somente me deu o rei do sul, but it's king. mas também o seu rei. Não So- somente o reino, mas o rei. You've given us the structure, Isso é a estrutura. and what can you expect to see then with the king of the south? E que vas a poder esperar o que vai acontecer com o rei do sul. The lines aren't quite equal yet. Porque até agora parece bastante similar. What was the lesson we drew from this? Qual foi a lição que compreendemos dessa história? In the first line Na primeira linha is the death final. Is it? é a morte final, Because it's a counterfeit of Christ porque é uma contrafação de Cristo. who died. Ele morre. And after 3 days, Mas depois de 3 dias, what happened? o que aconteceu? Ele ressuscita. He resurrects. And they resurrect. Ressuscita. And what about the king of the south? E que do rei do sul? We compare and contrast. Se comparamos e contrastamos. This is the king of the south. This is Soviet Union. It died. It received a deadly wound and died. Também recebeu uma ferida mortal. Morreu também. Logo. He also will resurrect. Yes. Sim. So you can see a resurrection and a resurrection. Pode ver uma ressurreição e outra ressurreição. So you do remember. Você sim lembrava. So that was our first structure. Isso foi nossa primeira estrutura. And our second structure E a segunda estrutura said that when it resurrects, dizia que quando ressuscita, this is ancient Babylon. isso é a Babilônia antiga, It's going to resurrect as modern Babylon.
vai ressuscitar também em Babilônia moderna. And we compared and contrasted modern Babylon and modern Israel. E comparamos e contrastamos Babilônia moderna com a Israel moderna. And what lesson did we learn from that? E qual foi a lição que compreendimos disso? Can you repeat the question? So this is our first compare and contrast. Isso é nossa primeira história de comparação e contrastação. But then we can compare and contrast Mas também podemos comparar e contrastar modern Babylon Babilônia moderna and modern Israel. e Israel moderna. And this tells us E isso nos diz, what information? que informação nos dá isso, essa história? Modern Israel. Israel moderna, Brother Emilis. irmão Emilis. Give me the histories of modern Israel. Me dá a história da Israel moderna. The history. Is that all? A história da Israel moderna é somente 254 mil? Os milharistas também. So what lesson about modern Israel? Que lição podemos ter sobre Israel moderna? Can you draw from that? What lesson? How many histories? Quantas histórias? 2. 2 histórias. Compare and contrast. Comparar e contrastar. Babilônia moderna também tem 2 histórias. 2. And in that first history, Nessa primeira história, we find there 3 angels' messages achamos os 3 mensagens angelicais in 1917. em 1917. And if our 3 angels' messages E nossos 3 mensagens angelicais, were present truth for that history, que foram a verdade presente para esse tempo, then Fatima is present truth for their history or their reform line. quando a mensagem de Fátima é a verdade presente para eles na sua linha de reforma. Is everyone okay with that? Todos bem com isso? So when we see that it comes in 2 histories, Então, quando vemos que essa história vem em 2 histórias, we've gone a roundabout way temos uma volta into a study of the King of the South. estudando a história do Rei do Sul, But it's taken us back to those same 2 histories, mas nos levou a essas mesmas 2 histórias, which is the histories of World War II, a história da Segunda Guerra Mundial, Alpha, a Alfa, and our history, Omega. e nossa história, o Ômega. So that's all we've done here. That's all we've done, Isso foi tudo o que fizemos aqui. is expand on those 2 histories of modern Babylon. Expandir sobre essas 2 histórias da Babilônia moderna. And we've left aside all the other details. Hemos deixado a lado todos os detalhes. We haven't discussed the papacy Não falamos do papado, in any great detail. nenhum detalhe assim muito específico. We've just pulled out this war between the king of the north and the king of the south. Simplesmente pegamos essa guerra entre o Rei do Norte e o Rei do Sul, That exists in both histories. que existem nas 2 histórias. And we're just now comparing and contrasting the first war and the second war, E só agora estamos comparando a primeira com a segunda guerra, which is these. que são essas histórias aqui, Sorry, these. Alpha and Omega. Alfa e a Ômega. So we've just come back around to discussing the 2 histories of modern Babylon. Então chegamos de novo ao ponto de discutir as guerras ou as lutas, a história do Babilônia moderna. Are we okay with that? Ficou tudo claro? Can everyone see how we came back around? Pode todo mundo ver como chegamos de novo a essa história? Is anyone confused? Alguém está confuso? Yes.
Não compreendi isso da Israel moderna aqui acima. Pode explicar de novo, por favor? So when we constructed our reform lines, Quando construímos a linha de reforma, we said that ancient Israel had a beginning and an end. dizemos que a Israel antiga tinha um começo e um final. It began with Moses Começou com Moisés, when they're led out of Egypt quando saíram da Egito, in the fourth generation, na quarta geração, and then it ended in the history of Christ. e acabou com a história de It Cristo. was the end of ancient Israel. Esse é o fim da Israel antiga. And then when we line that up with our history E quando comparamos isso com nossa história and we consider Adventism, e consideramos o Adventismo, Adventism began or was called out que foi chamado, ou In the começou, in the history of the Millerites, na história dos Mileritas, but it completes its work, comes to its end mas chega ao seu fim, é completado, in the history of the 144,000. na história dos 144.000. So you're indicating that's all come back to you. Ok? Você já me indica que está lembrando. And this is an alpha Isso é uma alfa and this is an omega. e isso é uma história ômega. And based on these structures, E baseado nessa estrutura, I'm suggesting this is failure sugiro que isso é uma falha and this is success. e sucesso. Because if this is successful, Mas porque se isso é sucesso, Ellen White says Christ would have come back in the history of the Millerites, Cristo teria volto já na história dos Mileritas. and there is no omega. E não seria necessário uma história ômega. So we know that back in this first history they failed. Mas falharam na primeira história. Is everyone okay now? Agora sim, todo mundo compreende? Yeah, we got to Estamos... So we lined up 1945 Então, alinhamos 1945 with Panium, com Pânio. and we can compare and contrast. Podemos comparar e contrastar This is 1844 1844 with the close of probation. com o fim da porta de graça. Da graça. October 22, Fechamento da porta de graça, outubro 22, you could say poderíamos dizer. November 9. E aqui, novembro, 9 de novembro. So I just wanted us to consider Só queria considerar how we see failure and success. como podemos ver aqui falha e sucesso. Because if we understand our reform line Porque se compreendemos nossa linha de reforma and our close of probation, e nosso fechamento da porta de graça, we can line it up with the history of the cross. podemos alinhar isso com a linha da cruz. And I'm saying there's no mistake E eu estou dizendo que não tem erro or disappointment. ou desapontamento nessa história. And someone asked, Alguém perguntou about the history of the cross. sobre a história da cruz. Because I'm guessing in their mind, Porque eu acho que na sua mente, there was disappointment podemos ver desapontamento na história de Cristo. and a mistake. And a mistake E erro também on the part of the disciples. pelos discípulos. Erro dos discípulos. So I'm just looking for a quote. Quero compartilhar uma cita. Desire of Ages, 369.3. This is chapter 39, DTN 258.1. This is talking about Christ feeding the 5,000. Cristo
como ele dá comida aos 5.000. The people are starving. O povo está com fome, They're in a desert place. então um deserto, There is nothing for them to eat não tem nada para comer and little chance of finding food anywhere else. e pouca possibilidade de achar comida. And if you would read that paragraph. Então vou ler esse parágrafo. In Christ Act, Yes. no ato de Cristo de suprir as necessidades materiais de uma faminta massa de povo, está envolvida profunda lição espiritual para todos os seus obreiros. Cristo recebeu do Pai, passou aos discípulos. Eles o entregaram à multidão e o povo uns aos outros. Assim, todos quantos se acham ligados a Cristo devem receber dele o pão da vida, o alimento celestial, e passá-lo a outros. Passa-lo a outros. I want us to consider the second sentence. Quero que consideramos a segunda sentença. Christ received from the Father Cristo recebeu do Pai, and imparted to the disciples, passou aos discípulos, and they imparted to the multitude. eles entregaram à multidão. So if we were to draw that out, Se queremos desenhar isso, Father, Pai, P-A-I, gave it to Christ, dele a Cristo, who gave it to the disciples, D-I-S-C, just abbreviate. Discípulos, and the disciples gave it to the multitude. M-U-L-T-I-D-A-O. So we have 4 groups. Temos 4 grupos. Can someone build a structure off that? Alguém pode construir uma estrutura à base disso. Anyone want to do anything with that? Anyone want to do anything with this? Alguém quer fazer algo com isso? So you have the Father, Você tem o Pai, who's in heaven. que está no céu. Christ is on earth. Cristo está na terra. He reaches out to his Father, Ele entra em contato com seu Pai and the Father imparts to him. e o Pai dá para ele. He gives him bread to feed the people. Ele dá pão para dar ao povo. Christ gives it to the disciples. Cristo dá isso aos discípulos The disciples give it to the multitude. e os discípulos à multidão. So if we take the literal and make it spiritual, Se fazemos isso espiritual, if we treat it like a parable, podemos tratar isso como uma parábola. who is Christ? Quem é Cristo? Os sacerdotes. Do you want to expand on that thought? Quer explicar um pouco mais? The Father will be Christ and we will be Christ. The Father will be Christ and Christ will be us. O Pai seria Cristo. Cristo seria nós. Os discípulos seriam os levitas. E a multidão, os netineus. So Brother Pedro has taken these 4 groups O irmão Pedro, ele pega esses 4 grupos. and it's not what Ellen White says. E quando Helena White fala, She says Christ is the source of all strength. Cristo é a fonte de toda a força. In 2 paragraphs down. 2 parágrafos embaixo. But I would suggest in this logic, Mas eu sugeria essa linha aqui he's not the source. que ele não é a fonte. He's not the source for the disciples. Ele não é a fonte para os discípulos. He could only give what the Father has given to him. Ele somente pode dar o que o Pai deu para ele. So we're seeing priests Então temos aqui os sacerdotes who receive, que recebem, give to the Levites, dão aos levitas who give to the Nethinims. e eles aos netineus. So when we consider this structure, Se consideramos essa estrutura,
Who can represent the priests? Quem pode representar os sacerdotes? Because we always want to make it the disciples. We tend to want to make it the disciples. Nosotros temos a tendência de fazer isso os discípulos. Who can represent a who? Who represents the priests Quem representa as sacerdotes in this model? nesse modelo? Christ, Cristo, not the disciples. não os discípulos. And when we come to the history of Christ, E se vamos à história de Cristo, we can tend to see ourselves as the disciples, temos a tendência de nos comparar com os discípulos. which I'm not saying is wrong, Não estou dizendo que isso é errado, but I'm suggesting that's not always the case. mas quero sugerir que isso não sempre é o caso. That we can be represented by Christ, not the disciples. Podemos também ser representados por Cristo, não somente por os discípulos. Christ only receives from the Father, Cristo somente recebe do Pai. and the Levites then have to take their food from Christ, E from os, the priest. e os levitas têm que receber a comida dos sacerdotes. And we teach that the Levites have to learn from us. E ensinamos que os levitas têm que aprender de nós. And we're the only ones that receive it straight from God. E que nós somos os únicos que recebem diretamente de Deus. When we consider the parable of building the ark, Quando consideramos a parábola da construção da arca, we do that work and they just have to get on. nós recebemos o trabalho e eles têm que continuar. We did a study on Psalm 78 and Matthew 13. We said the exact same thing what you're saying now regarding the Father, the Son, disciples, and the multitude. Agora, Deus conosco sai e fala a nós, porque Cristo levou aos irmãos. Porque Cristo quê? Levou aos seus irmãos. Pai e filho Uh-huh. vai levar para os seus irmãos. Okay, the Father talks to Christ and Christ to his siblings or brothers. E agora ele é o Pai, Deus é o Pai, nós vamos ser, somos os filhos, vamos levar para os nossos irmãos. Likewise, we will take it to our brethren. Então, Pai conosco, levitas nesse meio. The Father to us, we to the Levites to the Nethinims. Thank you. Muito obrigado. I missed all those studies, Eu não participei desses estudos. so you're going to have to catch me up on them. Vocês têm que me explicar. But I'm grateful for that extra weight Estou agradecido por essa informação adicional. that you can see Christ represent the priests. Que você pode ver Cristo representando aos sacerdotes. So if you want to think of that through the day, Se vocês gostariam de pensar sobre isso durante o dia, we consider the history of the cross consideramos a história da cruz and what not only Christ but also the disciples can represent. e podemos ver que Cristo também pode ser. Say it again? Christ and the disciples represent. Em Cristo e o que representa os discípulos e que representa Cristo. When you consider his history, Quando consideras a sua história, would you make the disciples the Levites então os discípulos seriam os levitas or the unfaithful? ou seriam os que não têm fé? Do you think of that today? We leave it? If you think of that today, we'll Uh-huh. discuss it in the morning. Se vocês pensam disso para hoje em dia, Brother Emilis. onde você colocou panho, esse 9 de novembro é simbólico? I'm saying October 22. Estou dizendo outubro 22. You can mark as a close of probation like November 9. Você pode marcar como um fechamento da porta de graça igual como novembro 9. So this is the true. Isso é
o verdadeiro? No. I'm comparing 1945 to Panium, Non sto comparando essa data con Pagno. Pagno sto comparando con 1945. October 22, 1844 Ottobre 22, 44 con o 9 de novembro. to November. Yes. Being that you said for us to think about it, so we can discuss next class. Pode repetir o que você falou que deveríamos considerar hoje. I want us to consider the history of Gethsemane and the cross. Gostaria que você considere a história de Getsemane e a cruz, Also, the history of Moses and the e Millerites, também a história de Moisés e os mileritas, but just how we would conceptualize failure and success somente para como compreendemos sucesso e falha. at this waymark. E nesse marco, So, when we come to the cross, nós chegamos à cruz. who does Christ represent and who do the disciples represent? Quem representa Cristo? Quem representa os discípulos? And are the disciples the Levites E se os discípulos são os levitas, or the priests that are unfaithful? ou se eles são os sacerdotes infiéis? If you would kneel with me in prayer. Vamos orar. Dear Father in heaven, Querido Pai no céu, thank you, Lord, for our blessings. obrigado pelas bênçãos. Thank you for the rain Obrigado pela chuva and for your latter rain. e por a chuva tardia. I pray that you'll continue to pour it out on your people. Por favor, continua derramando essa chuva sobre o seu povo. Prepare us for the time that is coming. Prepara-nos para a sua vinda, May we be faithful. para que ficamos fortes na fé. I pray you'll bless our day. Abençoe nosso dia. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus. Amém.